Olá, pessoal. Aqui é Viviane Maldonado e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o quê? Sobre o que você já sabe que eu amo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosíssima LGPD. Vocês acreditam que até hoje algumas pessoas, quando eu coloco algum artigo lá no LinkedIn, me escrevem o que é LGPD? Muitas pessoas nem despertaram ainda para a nossa legislação. E eu fico pensando, meu Deus, não é possível. Nós já temos uma lei desde agosto de 2018, uma lei aprovada que possivelmente entrará em vigor, tudo indica, em agosto de 2020. E muitas pessoas não sabem que essa lei existe. E isso é muito grave, é muito sério, e eu vou explicar para vocês por que é grave, Viviane, por que é sério. Bom, em primeiro lugar, porque todas as empresas brasileiras terão que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, pensa, todas as empresas. E tem empresas que nem sabem ainda que essa lei existe. Mas como é que elas vão cumprir a lei? É uma lei, como é que funciona? E aí eu vou explicar para vocês o que é o cumprir a lei nesse contexto. Então vamos lá. A Lei Geral, que é uma lei nacional, ou seja, ela tem vigor, ela tem aplicação no território nacional como um todo, é uma lei federal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um tema novo ao nosso país, que é a própria proteção dos dados pessoais. E o que é a proteção dos dados pessoais? Todos nós, titulares, nós seres humanos, nós temos dados que nos identificam. Identificam diretamente ou identificam indiretamente. E você sabe, basta abrir qualquer site especializado ou qualquer jornal digital ou qualquer revista, você sabe a quantidade de problemas que acontecem com os dados pessoais. A começar pelos vazamentos, né? Hoje os vazamentos são aos milhões de dados, né? Eles alcançam milhões e milhões de dados e são muitos vazamentos, né? De todas as esferas. E quando acontece um tipo de incidente como esse, normalmente o estrago é bastante grande, porque saem informações muito relevantes das pessoas, além de nome, e-mail, muitas vezes saem endereço, o que já pode ser um problema, saem senhas. Pensa, hoje em dia as pessoas normalmente usam uma senha para uma série de operações, até mesmo utilização de plataformas de bancos, aplicativos em geral. Você imagina se sai o seu e-mail e a sua senha, por exemplo. Então, o que acontece? A Lei Geral veio a trazer um sistema normativo para regular toda a questão do tratamento dos dados. Tem regras, a lei tem uma série de regras, as hipóteses que você pode tratar os dados, quando você não pode tratar os dados, e além disso, todas as questões, sabe do que? Especificamente da segurança da informação. Tá, Viviane, e por que você está me contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso para você para dizer o seguinte: nós temos alguns meses para implementar a legislação nas empresas. E eu estou assustada com a quantidade de empresas que ainda não sabem sequer que a legislação existe. E vocês sabem o que é que acontece se você chegar lá na frente, no início da vigência da lei, e você não tiver minimamente organizada toda a questão do tratamento dos dados dentro de uma determinada empresa, você estará, em primeiro lugar, muito exposto do ponto de vista da legislação e, além disso, você, em razão de alguma infringência específica da lei ou em razão até mesmo de um incidente, ficará também exposto às sanções da legislação.
Essas sanções, as pessoas muitas vezes pensam que são apenas as multas, que podem de fato chegar a valores bastante elevados. Nós temos um teto de 50 milhões de reais. Mas, mais do que isso, existem outras sanções que são até mais graves, como, por exemplo, você ter uma restrição à possibilidade de tratar, de continuar utilizando os dados das pessoas nos seus negócios. Imagine, hoje em dia nós vivemos num mundo de big data, não é mesmo? Todas as empresas hoje lidam com o quê? Com dados pessoais. O mundo, os negócios acabaram migrando do ambiente físico para o quê? Para um ambiente digital. E por isso nós trabalhamos com muitos dados, mas nós não podemos mais trabalhar da maneira como nós quisermos. Existem negócios que vão desaparecer da face da terra. Por exemplo, aquela história de vender banco de dados, de vender mailing, que vender isso, vender aquilo, isso não pode mais, acabou. E por que é assim? Porque veja bem, o titular dos dados, ele tem o direito de ter os seus dados sendo utilizados apenas quando eles sejam, vamos dizer assim, úteis para uma determinada finalidade. Eles não podem estar ali circulando e o pior, pessoas monetizando, ganhando em cima dos seus dados pessoais sem que sequer você desconfie disso. Tá, mas e aí, do ponto de vista prático, como é que a gente resolve toda essa problemática? Bom, a gente resolve essa problemática toda de uma maneira muito simples. Você, em primeiro lugar, e eu digo você, são todas essas pessoas que estão nesse momento me ouvindo aqui. Nós temos que compreender a lei, porque todos nós, em alguma medida, precisaremos ter esse conhecimento, saber o que podemos fazer com os dados pessoais e o que não podemos fazer. E além disso, não basta só conhecer a lei, a gente tem que aprender a implementar do ponto de vista prático nas empresas todas as regras. A gente faz um verdadeiro processo de transposição do caráter normativo da lei para a realidade prática das empresas. Olha, e quem é que pode trabalhar com proteção de dados? Como é que funciona isso? Vamos falar um pouco do mercado de trabalho. Bom, na verdade, a lei tem esse benefício. Ela não diz que apenas o profissional da categoria X, Y ou Z poderá trabalhar com a lei de proteção de dados. Você sabia que qualquer que seja a sua atividade e o seu background, você poderá adquirir esse conhecimento, porque, muito embora seja uma lei, na realidade, profissionais de quaisquer competências podem efetivamente trabalhar, mas trabalhar mesmo de maneira concreta do ponto de vista de aprender a implementar, fazer a transposição da lei para a realidade das empresas. Para isso, é claro, não é simples. Você terá que compreender a legislação e depois você terá que seguir as regras que estão ali na legislação e aplicá-las dentro das empresas. Porque veja, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, e a gente vê alguns cursos, alguns workshops, se focando apenas no aspecto teórico. Para que serve o aspecto teórico? Para nada. A lei só faz sentido se ela vier a ser cumprida. E essa lei tem essa particularidade. Ela deverá ser inteiramente cumprida antes mesmo da sua vigência. E além dos problemas que a própria lei já acende as suas luzinhas vermelhas do ponto de vista das empresas com relação às sanções a que as empresas ficam sujeitas, nós temos uma outra agravante. A percepção do consumidor mudou demais, gente, mudou demais. Eu tenho monitorado há anos o comportamento dos consumidores com relação à percepção da reputação em matéria de privacidade e de proteção
de dados. Existem casos emblemáticos, por exemplo, a Target americana, que é uma rede varejista famosa, sofreu um grande vazamento. Vocês sabiam que a Target nunca mais recuperou a sua, vamos dizer assim, o seu posicionamento no mercado do ponto de vista da percepção reputacional? Então, não cumprir a lei, estar exposto desnecessariamente, deixar de observar regras, deixar de observar limites, acaba expondo muito a empresa a ponto de, muitas vezes, ela até, de uma certa maneira, ficar abalada. Nós soubemos, né, todo mundo viu até em documentários, tal, a história da Cambridge Analytica, que utilizava indevidamente dados pessoais junto com o Facebook. Bom, houve uma série de providências que foram tomadas, não somente com relação à Cambridge Analytica, como também ao próprio Facebook. O Facebook acabou tendo que fazer um acordo de 5 bilhões de dólares, entendeu? Todo mundo viu lá o Mark Zuckerberg, ele foi removido ali de um determinado protagonismo ali dentro do corpo diretivo do Facebook, uma série de consequências reais às empresas. Os aspectos reputacionais são complicadíssimos. O Facebook pagou uma multa alta, mas todo mundo sabe, todo mundo já perdeu a confiança no Facebook em termos de segurança dos dados. Muitas pessoas usam ainda? Sim, mas elas já não têm mais o mesmo olhar do ponto de vista das utilizações que aconteceram durante tanto tempo, sem que as pessoas tivessem a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, eu quero falar agora com você, especificamente, que está buscando uma nova oportunidade profissional. Você pode estar já trabalhando, empregado em algum lugar, ótimo, que bom, que maravilha, mas saiba que ainda assim a lei geral é para você, porque as pessoas que tiverem essa competência, as pessoas que detiverem esse conhecimento poderão agregar muito. Eu tenho ex-alunos meus que simplesmente migraram dentro de grandes corporações para departamentos específicos, que foram promovidos para trabalhar e para gerenciar áreas inteiras de proteção de dados. Tenho também amigos que passaram a fazer, sabe o quê? Já trabalhavam, já tinham o seu próprio escritório, por exemplo, de advocacia, eles criaram um novo segmento dentro dos próprios escritórios, porque olha só que maravilha, eles já tinham ali os clientes, eles conseguiam ofertar algo mais àquelas pessoas. E aqueles que estão ainda sem norte, que não têm um escritório, que não estão dentro de uma organização, bom, para esses, melhor ainda, porque tudo passa pela capacitação, tudo passa pelo treinamento. Então, vejam, a gente tem a oportunidade aqui de conversar detalhadamente sobre a legislação e a maneira de implementar. A pessoa que hoje está sem o norte, muito provavelmente ela conseguirá se encaixar em algum lugar, porque hoje há uma demanda absurda no mercado. Eu monitoro, né, a pedido de algumas pessoas, e eu também faço a gestão de grupos no LinkedIn e tal. Eu verifico as vagas de trabalho, há muita demanda em todos os níveis, desde um júnior até um sênior, com relação a essas competências específicas. Então, eu acho que esse curso é para você. Nós conseguimos reunir um time de especialistas, de pessoas que mais do que detêm o conhecimento teórico, detêm também, sabe o que? O conhecimento prático. Nós teremos uma parte introdutória para que vocês entendam toda a contextualização da legislação. Nem é pressuposto que você faça um outro curso antes desse, porque esse curso é super completo, ele se basta a si mesmo. Depois nós temos uma parte já do hands-on, de como fazer, com todas as planilhas, com todos os materiais, tudo que é necessário para você, de fato, implementar a legislação.
Nós temos um outro professor que vai nos trazer, sabe o quê? Muito além da legislação, vai trazer toda a parte da segurança da informação, todos os controles, tudo que precisa ser feito. E depois nós temos ainda um quarto professor que vai tratar da parte documental, como é que as coisas se materializam, como é que a gente deve revisar os contratos para estarem adequados à legislação, enfim. O curso é super completo, é um curso totalmente online, são 15 horas gravadas, que a gente ouve às vezes falar de cursos online que falam X horas, mas daí computa até o tempo que a pessoa está lendo em casa algum material. Não, nós temos 15 horas gravadas, nós vamos rechear, já está recheado de materiais, potencialmente nós vamos até aumentar materiais, quando houver aí alguma atualização, nós vamos fazer também a inclusão de novos materiais e depois que você fizer sua inscrição, você tem ainda um ano para assistir todas as vezes, para rever aulas, rever materiais e olha só, numa linguagem super acessível. O curso é dado com essa linguagem que eu estou falando, não é nada de juridiquês, né? Não, é essa linguagem, qualquer aluno meu entende as minhas aulas. E você pode assistir da sua casa por um valor mega acessível, você não precisa se deslocar para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, assistir cursos presenciais, rigorosamente você terá tudo no conforto da sua casa. É muito importante que você preste atenção nisso. Se você sair na frente agora, você já terá um tremendo diferencial frente a muitas pessoas que nunca ouviram falar da LGPD. Pensa a quantidade de pessoas que você poderá influenciar, a quantidade de pessoas que você poderá auxiliar. Inscreva-se no curso, eu e o professor Cristiano Sobral estamos à disposição para toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós queremos que vocês sejam os primeiros a ter acesso a essa informação. Tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau.